quero agradecer inicialmente a linda igreja aqui representada do Lago Oeste, onde nós estamos, a família do nosso irmão. Por favor, levante-se, irmã Estela e irmã Cássio, por favor. São homens e mulheres de Deus, uma família linda. Muito obrigado pela presença. E hoje, pela manhã, já estivemos lá fazendo um Café com Cristo. Nós resgatamos o projeto do Café com Cristo com uma comunidade mais humilde, mais sedenta pelo Senhor. Amém? E por isso nós invertemos e agora estamos aqui à noite neste lugar. Bom, aqueles que não nos conhecem, é importante dizer. O que nós temos de diferente? Porque somos melhores? Não, absolutamente não. Não somos melhores do que ninguém, nem queremos ser melhores. A nossa melhoria ou a nossa perfeição está em Cristo. Mas dizer que essa igreja foi fundada, ela foi fundada por obediência. E tudo isso é muito estranho, porque há pessoas aqui neste auditório, eu inclusive tive a alegria de rever uma colega de turma no Tempo do Objetivo. Eu nem vou dizer que isso tem quase 40 anos. Naquela época eu era jovem, bonito, não é? Você muito mais linda, claro, só que meu cabelo era ruivo. E tinha muito cabelo. O tempo passou, ele rareou, e o que sobrou ficou branco, não é? Mas dizer o seguinte, que essa igreja foi fundada por obediência, porque tudo que aconteceu nos últimos 3 anos e 3 meses, comigo e com a minha casa, é sobrenatural. Aqui está o Luiz Felipe, que fez a abertura do culto, que à época não estava em Deus, e eu muito menos, mas Deus usou um outro relacionamento dele, e ele foi chamado à igreja desse jeito. E assim ele começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a trabalhar na minha vida usando meu próprio filho. Como fez com Marcos, que aqui já deu testemunho, que o Senhor usou o Fernando para me conhecer. E assim é que Deus faz. Bom, e naquele tempo, quando o Luiz Felipe é usado por Deus, começa a evangelizar, uma outra pessoa Deus colocou no meu caminho para também me evangelizar. E essa pessoa entrou e saiu do meu caminho, só veio para evangelizar a época. E assim Deus fez o trabalho dele. E nós iniciamos, com 19 dias do meu batismo, nós iniciamos a igreja. E como eu disse aqui no vídeo, quando eu me batizei, no dia 2 de março de 2014, no mês de março, naquele ano, chovia muito na cidade, era um tempo de carnaval, era um domingo de carnaval, muito chuvoso, mas na hora que eu desci as águas e dela voltei, abriu-se um sol extraordinário e o Senhor falou claramente ao meu coração que aquela alegria que eu estava vivendo, eu deveria levar ao mundo. Daí surgiu o nome da igreja, Cristo às Nações. O Cristo às Nações, que é o Cristo, como está aqui com a crase, Cristo às Nações, é um Cristo que nós como igrejas estamos e queremos oferecer a todo o povo dessa terra. Oferecer Cristo como o único Salvador capaz de realizar algo, capaz de fazer uma transformação na sua vida, como fez na minha. E daqueles que não conhecem, certamente, quando conhecerem o Senhor, serão transformados. Portanto, é como se nós estivéssemos aqui falando que nós estamos querendo, e assim é a proposta da igreja, de levarmos Cristo a todos os povos. Essa igreja, a Aliança Cristo das Nações, ela é diferente. Primeiro porque o seu pastor, líder, e aqui só para a gente ficar alinhado, eu nunca busquei, não quero status na presença de Deus. Aqui o nome, como o nosso estatuto diz, pastor presidente, pastor sênior, eu sou servo, eu não sou nada de presidente, nem sou presidente da minha casa, muito mais como eu posso ser presidente na Igreja de Cristo. É meramente um título formal, porque há que ter uma liderança responsável pela obra. E a responsabilidade, os irmãos podem entender que é grande. Tão grande que atraí para mim essa responsabilidade que nunca pensei que eu fosse fundar uma igreja, nunca pensei que eu fosse servir ao Senhor. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, e esse foi o propósito dele nesse tempo na minha vida. Muitos, inclusive, eu quero registrar, que até o presente momento duvidam claramente do meu ministério. E sabem por quê? Porque me conheceram e me conhecem como um emérito professor acadêmico,
um homem no mundo com obras lançadas, publicadas no Brasil e no mundo, um advogado conhecido na cidade, e como que este homem, um advogado, um professor catedrático, de repente larga ou recua diante desse mundo para fazer a obra de Deus. Aos olhos dos homens, há dúvida, mas aos olhos de Deus, que é quem me justifica, não há a menor dúvida. E é para Ele e com Ele que eu estou, e por isso estou aqui à frente, trazendo essa responsabilidade para mim. Essa igreja, e todos aqui sabem porque conhecem muitas igrejas, há que ser uma igreja diferente. Não digo melhor, mas diferente há que ser. E a diferença é o que eu digo ali no vídeo. Eu convido vocês a conhecer essa igreja, por duas razões. Essa igreja não tem o compromisso de ficar dentro de quatro paredes. Essa igreja tem como propósito, como objetivo, expandir o reino de Deus. Como? Avançando. Nós podemos pregar a palavra de Deus, nós podemos evangelizar por onde passarmos. Aqui no hotel, na recepção, podemos evangelizar o balconista. Aqui ao lado, no estacionamento, podemos evangelizar alguém. É disso que nós estamos falando. Não vamos ser crentes adormecidos. Não vamos ser crentes que fiquem sentados nos bancos. Porque as igrejas, a igreja, meu irmão, não transforma nada e nem ninguém. Quem transforma é só Ele. Aleluia! Pastor algum transforma homem. Igreja alguma transforma homem. Mas quem transforma é o Senhor. Amém? Então, eu também quero te dizer que essa igreja é diferente. Ela é diferente porque muitos até já me atacaram. Ah, o que? O professor Guerra? O professor Guerra está deixando a advocacia para ser pastor, porque ele quer ficar rico. Meu irmão e minha irmã, você que não me conhece, no primeiro culto dessa igreja, eu disse quem eu era. E disse, quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Para verificar, para provar o que nós estamos dizendo. A nossa obra é um compromisso de aliança somente com Ele. Não faremos pacto algum com homens. Não queremos nada com política. Não queremos nada com o Estado. Nós queremos é com o reino de Deus. E com o reino de Deus é quem nós nos justificamos. E por isso, eu quero te dizer que essa igreja é diferente, porque vocês viram no vídeo, nós temos princípios de governança corporativa. Deus é tão maravilhoso na minha vida, que Ele me deu dele o conhecimento e a sabedoria, para que eu fizesse um estatuto para essa igreja, com princípios de governança corporativa. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, deixa eu te dizer. Princípio de governança corporativa, meu irmão, eu estou deixando as contas da igreja, as amostras, para quem quiser ver. Princípio de governança corporativa, eu estou dizendo que ao final de cada exercício, essa igreja tem um compromisso de chamar uma empresa de auditoria externa para que venha auditar os recursos que nós recebemos ao longo do ano, em dízimos e em ofertas. Você já pensou que alguma igreja tenha feito isso? Eu recebo, vez por outra, como recebi ainda hoje, irmãos que são usados como massa de manobra para dizer assim: pastor, vamos orar, porque é um projeto de lei querendo acabar com a isenção das igrejas. E eu digo que acabe, porque para fazer a obra de Deus você não precisa do Estado. Para fazer a obra de Deus você precisa você. Para fazer a obra de Deus, arrecada as mangas e vá trabalhar. Sabe por que precisa acabar mesmo? Porque os irmãos sabem aqui, porque hoje vocês estão aqui, mas vocês vieram de outras igrejas, e os irmãos sabem como são usados os recursos. E se você não sabe como usar, é exatamente isso, é uma caixa preta que ninguém sabe como é usado. Aqui não é assim e não será assim. Assim, aqui eu estou dizendo, o que você aportar, o que você ofertar nessa igreja, você vai acompanhar. Você vai verificar, porque você terá acesso. Porque aquilo que nós queremos é transparência. E transparência com os recursos que não é do pastor, mas transparência com os recursos que é do reino de Deus. O pastor aqui não abriu igreja para ficar rico. O pastor aqui abriu igreja para fazer a obra. Essa é a diferença. E essa é a grande diferença.
Porque tem empresas aí, irmãos, que nem querem abrir a sua contabilidade. Eu estou dizendo que esta igreja está com a contabilidade aberta. E assim permanecerá. Assim, nós teremos auditoria daquele recurso que você trouxer para essa igreja. Amém? Amém. Esses dois pequenos detalhes, grava isso na sua cabeça. É essa igreja que nós queremos. Uma igreja que avance com o reino de Deus, com obras, com projetos e com transparência nos seus recursos. Por isso, você que nos visita essa noite, nos dê uma chance. Repensa o que você está vivendo. E eu quero te dizer que uma das maiores dificuldades que eu tive, e a minha família teve, que eu tive que vencer esse leão dentro de casa, foi abrir a igreja. Porque eu tive que provar para cada um deles que essa igreja estava sendo criada, fundada em obediência. Porque nem eles entenderam como meu pai, você é um advogado conhecido na cidade, de repente vai abrir uma igreja. Eu disse, nem eu sei, mas eu tenho que abrir. Papai, vão me chamar de ladrão. Eu sei, meu filho, mas eu tenho que abrir. E como é que eu posso melhorar essa situação? Abrindo as contas da igreja. Abrindo as contas, quem quiser ver, pode ver. Aliás, eu quero dizer que a contadora da igreja está aqui. Levante-se aí, Maritana. Essa senhora aí, essa moça, melhor dizendo, que é a responsável pela contabilidade. E ela sabe porque eu despacho com ela todos os dias. E digo para ela, aqui está a conta. Registra na contabilidade. O irmão Marcos nos ofertou a van. E ele me ligou, pastor Guerra, eu preciso transferir a van. Para quem que eu transfiro? Eu disse, só pode ser para a igreja. Não é para o nome do pastor. É para a igreja. Anote aí o CNPJ. E assim, essa linda van que está aqui fora, que foi o irmão que ofertou, está no nome da igreja. Sabe? Nós temos que fazer diferente. Você está vendo aqui esse moço e os demais levitas que aqui estavam tocando? Eu creio que os louvores entraram no seu coração. Essa igreja também é diferente. Essa igreja oferta e ela não tem medo, muito menos vergonha de dizer que ela oferta na vida desses homens. E daqui para frente eu preciso da sua ajuda para ofertarmos na vida desses homens que são homens de Deus e que se dedicam com exclusividade na obra do Senhor. Ei, eu não quero ser aquele pastor que vai andar de Mercedes-Benz, que aliás o pastor tem uma, mas comprada com meu dinheiro, e os meus irmãos que estão no altar comigo andam de bicicleta. Eu quero comer bacalhau, eles também querem comer bacalhau. Eu quero comer lagosta, eles também têm o direito de comer lagosta. Mas não é esse modelo que vocês conhecem, que o pastor tem uma frota de carro e os demais pastores dos irmãos andam de ônibus. Está cheio disso assim. Essa igreja é diferente. Obrigado pela tua presença nessa noite. Irmão Paulinho, vamos agradecer ao Senhor com grande, né? Oh Deus, meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero agradecer especialmente a alguns que aqui estão. Eu quero agradecer a essa linda moça que está descendo as escadas, a irmã Keila. Eu quero agradecer ao seu marido, Marcos, a sua linda família. Eu quero agradecer a alguns outros que aqui estão conosco, o pastor Getúlio, irmã Andréia, aqueles que estão conosco
O casal aqui, Tati e Felipe, meus filhos na fé, foram batizados e depois se casaram e me convidaram a celebrar o casamento. Eu quero agradecer essas pessoas em particular. Se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe, mas estende-se a vocês, porque nós iniciamos juntos essa igreja há 7 meses. E durante 7 meses, para chegarmos aqui hoje, foram tempos difíceis. Foram tempos que eu me ajoelhei, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim mesmo? Chegamos a ter momentos de duvidar. Chegamos a momentos de pregar para si próprio, porque não tinha ninguém na igreja. Eles são testemunhos disso. Mas é o Senhor quem traz, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem faz. E tudo valeu a pena, porque a irmã Keila orou por sua família, orou pela conversão do seu marido. E quando você está no ministério, que você vê algo acontecer no reino de Deus, com a conversão desse homem, que hoje conheço, o irmão Marcos, você diz: Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. Valeu a pena porque conquistar uma alma valeu a pena. Não importa se a igreja estava vazia, se a igreja estava cheia, valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vai valer a pena. Essa igreja chegou até aqui, meus irmãos, com os recursos da família Guerra. E eu não tenho que ter vergonha de dizer isso. Chegamos até aqui com os recursos da família Guerra, que foi a família instituidora da igreja. Vocês vão ver aqui um aplicativo. Nós praticamente ganhamos um aplicativo, mas mesmo ganhando, o valor que pagamos é caro para uma igreja. Esses equipamentos que vocês estão vendo aqui é caro, mas a família está bancando. Os irmãos que aqui estão, nós ajudamos, ofertamos e temos de dizer isso mesmo, porque eles são homens que precisam viver, comer, beber como qualquer um de nós, e não podem viver marginalizados, não podem viver em dificuldades. Mas até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Mas eu quero dizer aos irmãos que não podemos continuar fazendo a obra sem que daqui para frente a gente possa contar com o seu auxílio, com a sua benemerência, com a sua colaboração, com os seus dízimos e ofertas. Esse foi um tema muito caro, muito difícil para ser trabalhado em minha casa. Talvez, né, meus filhos e Jussara, foi o tema mais difícil, porque nós sabemos o que há nas cozinhas das igrejas. E aí, nós então chegamos a um consenso: não pediremos R$1 a ninguém. E nós já fazemos a obra há 3 anos e 3 meses, sem pedir R$1 a ninguém. E aqueles que nos acompanham com o Café com Cristo sabem que chegamos até aqui, sempre fazendo a obra, sem pedir R$1 a ninguém. Mas há um tempo novo nessa igreja. Essa igreja ainda não tem uma sede física. Nós estamos aqui em aluguel. Nós estamos ofertando na vida dos irmãos com os recursos. Nós precisamos agora de também chamar os irmãos a participar. Mas como nós iríamos avançar? Explicando um pouco do que nós temos e fazemos. Foi preciso que, em oração, o Espírito Santo falasse claramente ao coração do Luiz Felipe. E me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos discutindo isso no escritório. E ele saiu da sala. Daqui a pouco ele volta: pai, me dá uma caneta e um papel. Eu disse: o que é? O Espírito Santo acabou de falar comigo. E ele começou a desenhar aquilo que nós vamos ver hoje. O aplicativo, a tecnologia não é nossa, mas toda a parte operacional foi o Senhor quem enviou o Luiz Felipe. Sabe por quê? Porque nós não queremos pegar em dinheiro. Nós temos uma preocupação, como temos e teremos sempre,
dinheiro dos outros, dos irmãos, o que fazer com ele. Quando eu recebo o meu dinheiro, eu sei o que eu faço com ele, mas quando eu recebo do irmão, o que eu faço com o dinheiro do irmão? E aí nós ficamos 7 meses construindo um aplicativo, para que chegássemos hoje, dia 25 de junho de 2017, para dizer agora, nós já sabemos como fazer. Agora nós já sabemos como realizar. Agora tudo já está estruturado. Agora temos um estatuto, está registrado no cartório, à disposição dos irmãos, que diz como temos de fazer. Agora nós temos um regimento interno com 350 artigos, tudo dito como temos de fazer. Temos um código de ética cristã, tudo temos lá. Uma igreja que nasce com os pés no chão, uma igreja que nasce formalmente e corretamente constituída, uma igreja que nasce com a preocupação de pegar no dinheiro do povo de Deus. É essa igreja, uma igreja diferente. Amém? Vamos à palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Perdão, ao versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6. João 2, 1 a 6. Amém? Amém. Diz assim a minha versão, que é NVI. Só comunicando que o nosso aplicativo, o pastor que já não tem cabelo, teve que ceder a tecnologia e colocou a Bíblia digital no aplicativo. E eu ainda gosto dessa, mas os jovens gostam do digital. A irmã Keila gosta quando eu falo dos jovens, não sei porquê. Então, 1 João, minha versão eu vou ler. Vejamos. Meus filhinhos, olha João nos dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. É forte. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Amém. Registrem aí a parte final. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Feche seus olhos, vamos orar antes de iniciarmos essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos por esse dia. Coloco a tua igreja na tua presença, pedindo a ti, Senhor, mais e mais sabedoria, discernimento na tua palavra, Senhor. Que toda obra que está aí agora aqui nesse lugar, Senhor, impedindo o discernimento nessa palavra, meu Deus, meu Pai, arranque daqui. Aqui é o teu lugar, teu espaço, o teu Espírito Santo está nesse lugar. Traga a tua sabedoria, o teu discernimento sobre aqui cada um de nós, meu Deus, para compreendermos essa palavra. Assim eu oro em nome de Jesus.
Meus irmãos, o grande reformista que foi Lutero, diante desta passagem, ele diz que os homens não devem caminhar como Cristo caminhou por sobre as águas. Vou repetir. Lutero diz para nós que Cristo é o caminho. Repetindo lá o que está em João, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele agora está dizendo aqui nessa palavra que está em 2 João, versículos que acabamos de ler. Lutero nos diz que os homens não devem caminhar por sobre as águas como Cristo caminhou. Meu irmão e minha irmã, você que me ouve nessa noite, só Cristo, como Deus que é, pode caminhar por sobre as águas. Nós, homens, não temos essa possibilidade. Porque se nós, homens, quisermos caminhar por sobre as águas, nós não conseguiremos. Mas Lutero nos diz que nós devemos caminhar com o Senhor no caminho da retidão e nele permanecer. Veja a diferença. Não tentemos aquilo que é impossível para nós, mas façamos aquilo que é absolutamente natural e possível a cada um de nós, que é andar no Senhor e nele permanecer. Por isso, nem tentemos andar por sobre as águas, é por demais para nós, mas andemos retos no Senhor. Amém? E pastor, o que é andar no Senhor? Andar no Senhor, meu irmão e minha irmã, é sermos imitadores de Cristo. E eu só devo imitar aquilo que é bom para mim e para você. Aquilo que é bom, você e eu, se tivermos sabedoria do Senhor, devemos imitar. E eu estou falando aqui de um padrão sem igual, de um padrão sem comparação. Cristo é absolutamente incomparável. Então, ao invés de nós olharmos para o mundo e queremos imitar aqueles que estão na Lava Jato, aqueles que estão praticando adultério, aqueles que estão praticando a corrupção, seja ela física ou espiritual, não. Olhemos para o caminho de Cristo, olhemos para a retidão, olhemos para um padrão moral que é Cristo. E como, pastor, podemos caminhar nesse padrão moral? Meus irmãos, Cristo na terra teve uma vida devotada a uma missão. Você que está aqui me ouvindo hoje, Deus tem um propósito para ti. Recebe. Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei quem você é, tem música que eu não conheço, eu não sei como você está, como está a tua vida, mas eu quero te dizer, não olha para a direita nem para a esquerda, mas só olha para o alto, porque é nele que nós temos a vitória. Deus tem um propósito para ti, tão lindo, mas é tão lindo e tão melhor que você possa imaginar, mas Ele tem. Hoje pela manhã, eu até comentei isso hoje na igreja cedo com o pastor Paulinho e com os irmãos que estavam lá. Eu quando sair daqui pela manhã para o Lago Oeste, quem chega ali no final, daqui para lá, do Lago Sul, da Asa Sul para o Lago Norte, ali próximo da ponte do Bragueto está uma grande obra. E quem passa por ali, tenta olhar, entender, compreender como é que vai ser a via, por onde vai passar, você não dá conta de entender. E eu estava indo cedo para pregar e estar com os irmãos lá no Lago Oeste.
E dentro do carro eu comentei com os irmãos, comentei com a pastora Jussara, com a missionária Rita, e fui comentando assim: isso aqui é como Deus faz nas nossas vidas. Quando Deus entra, Ele bagunça de um jeito, Ele bagunça de um modo, que você quer parar e você quer tentar entender o que está acontecendo, mas você não consegue decifrar. Mas deixa eu te dizer, quando aquela obra acabar, tudo vai ficar claro. As vias vão se interligar, os viadutos vão sair e o trânsito vai melhorar. Na sua vida também vai ser assim. Porque quando tudo for restaurado, tudo for posto no lugar, aquilo que você não está entendendo hoje, você vai dizer: olha, Senhor, eu não podia imaginar que seria tudo isso. É assim que Ele trabalha. Mas voltemos à palavra. Pastor, como viver essa vida desse jeito, como nós acabamos de ver? Como estar no Senhor, como permanecer no Senhor? Eu disse que Cristo teve uma vida devotada a uma missão. Você também tem uma missão. Se ajoelhe aos pés do Senhor. Se você ainda não entendeu, se você ainda não descobriu, ajoelhe-se e peça a Ele a resposta. Porque nós estamos falando de um Deus vivo, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo ouve, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo age. Eu só quero pegar aqui novamente o exemplo da família do Marcos e da Keila. 7 anos orando para que a sua família fosse entregue ao Senhor. E quando ela menos espera, da forma menos plausível, Deus usa o seu filho para trazer o marido, para conversar comigo, e aí tudo acontece. É desse jeito que Deus fala. Assim, eu quero dizer que cada um de nós temos que descobrir as missões que Deus nos entregou. Se você não sabe, ore ao Senhor que Ele vai te responder. Nós temos que ter, para viver essa palavra que João nos traz aqui, é termos uma vida frutífera. E pastor, o que é uma vida frutífera? Uma vida frutífera em Cristo. E o que é uma vida frutífera em Cristo? Viver em Cristo é conhecer a Cristo. E quando eu estou dizendo conhecer a Cristo, não é de ouvir falar. Não confunde conhecer na profundidade com apenas ouvir falar. Há uma diferença entre conhecer e ouvir falar. Todos aqui conhecem a história de Jó. A palavra de Deus diz no livro de Jó que Jó era um homem íntegro, era um servo, um homem justo, e que o Senhor achou graça na vida de Jó, lhe deu prosperidade. Mas Jó também passou por provas. E quando Jó passa por provas, a gente vai ler do capítulo 1 e vai chegar a acompanhar toda essa história no capítulo 42. Quando ele, na conversa com o Senhor, no diálogo com o Senhor, ele diz: quem pode frustrar os teus planos, Senhor? Ninguém. E ele diz: Senhor, os meus ouvidos ouviram falar de ti, ou os meus ouvidos mencionaram o teu nome, mas Senhor, é agora que eu estou sabendo quem tu és. Não é o ouvir. Eu estou chamando a igreja para viver em Cristo, conhecendo verdadeiramente Cristo na profundidade. Todo mundo sabe que é Cristo, que morreu na cruz. Meu irmão, tu não sabes quem é esse homem, tu não sabes quem é esse Deus. Não é desse ouvir falar, é de mergulhar para conhecer a Deus, porque só conhecendo você sabe quem Ele é. Eu sempre digo a quem vem conversar comigo que há uma relação diferente entre Deus e o homem e uma outra relação apenas entre os homens. Com Deus, nós temos que entregar primeiro o coração para depois conhecermos. Com os homens não é assim.
Com os homens, a gente primeiro conhece, para depois, quem sabe, entregar o coração. Mas com Deus não é assim. Deus não quer nada de você, a não ser o seu coração. Ele está dizendo, me dê o seu coração primeiro. E só vai conhecer o Senhor, só vai entrar na profundidade da intimidade com o Senhor, aquele que efetivamente descer, aquele que efetivamente mergulhar, aquele que efetivamente descer na profundidade para conhecer o poder e o agir de Deus. É desse modo que aqui João está nos dizendo que aquele que diz que conhece, mas não conhece, é mentiroso. Eu não sei se essa palavra é para você, mas eu quero te dizer, eu quero te exortar a conhecer verdadeiramente o Senhor. Nós estamos falando de um Deus vivo, que está ouvindo essa pregação, que ausculta o teu coração, que sabe exatamente quem tu és, que sabe exatamente o que você vive, e o que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é você estar no Senhor. E para você estar, precede o ser. Você primeiro, querido e querida, tem que ser do Senhor. Amém. Para depois você estar no Senhor. Para depois você conhecer o Senhor. E ainda você permanecer no Senhor, que é algo mais difícil. Porque você e eu sabemos de quantos homens e mulheres que viveram sentados nos bancos da igreja, mas não sabem quem é Cristo, mas que não conhece Cristo, mas que não está em Cristo, e que jamais permaneceram em Cristo, porque foram incapazes de dar o seu coração. João está nos dizendo isso nessa noite. Aquele que diz que conhece e não está em Cristo é mentiroso. Eu estou fazendo um convite a essa igreja. Vamos juntos conhecer o Senhor. Aleluia. Vamos juntos entrar na intimidade do Senhor. Vamos juntos caminhar com Ele. Vamos juntos ser com Ele. E vamos juntos permanecer nele. O maior desafio é permanecer. As tentações vêm e ela é diária, e ela quer tirar você do teu foco, ela quer te desviar, ela quer te ofertar algo mais e melhor aos olhos do mundo e do homem, e nos coloca às vezes em dúvida. E essa tentação, que é o pecado, vai bater na tua porta todos os dias. E como, pastor, permanecer em Cristo? Esse é o exercício. Permanecer em Cristo, só mantendo-se na presença dele. E para isso, você precisa ser de Cristo. Você precisa estar em Cristo, para você permanecer em Cristo. Essa noite, Cristo te chama, meu irmão e minha irmã, para conhecê-lo, mas para conhecê-lo não de ouvir dizer, mas efetivamente de estar e permanecer nele. Sabe, muitas vezes eu e você, nós somos como crianças na fé, nós somos como meninos na presença de Deus. Nós somos imperfeitos e não crescemos espiritualmente. Aqui, essa igreja tem um compromisso de que a igreja cresça, não no material. Aqui nós não pregamos a teoria da prosperidade, nós pregamos a teoria da espiritualidade. Recebe, irmão? Nós pregamos a teoria da espiritualidade, porque somente em Cristo seremos retos. Somente em Cristo permaneceremos retos. Somente em Cristo teremos alegria no coração. Não é a conta corrente, não é o carro, não é o relógio, não é o casamento, não é a mulher,
não é o Filho, ninguém. A alegria é dele, para ti, se você permanecer nele. Amém? Esse Cristo, para você permanecer nele, Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 13 que nós somos crianças, nós somos meninos. Quando Paulo está pregando sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 13, ele está falando do amor. Mas antes do amor, ele está dizendo o seguinte, para mim e para você: nós vivemos como meninos. Quem aqui conhece que quando é atacado por algum ato, esmorece na fé? Quem é que está diante de uma parede e acha que não é possível passar? Quem acha que o gigante é maior do que o alcance dos teus olhos? Se você vê assim o teu gigante, é porque o gigante está em ti, é porque você não conhece Cristo, é porque você não conhece a profundidade do Senhor na tua vida, é porque você não sabe quem Ele é porque você não sabe como Ele age. Mas para você saber, você tem que estar nele, você tem que viver nele, você tem que estar permanentemente nele. Esse é o Cristo que eu estou pregando. Qual de vós vocês conhecem que diante de um resfriado treme? Qual de vós que diante de um resultado de câncer já diz que vai morrer? Qual de vós que diante de um resultado de uma tuberculose já disse que já acabou a vida? Aquele que conhece o Senhor, aquele que sabe o que Ele é capaz de fazer, aquele que conhece o agir e o poder de Deus, jamais pensaria assim. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que para a gente permanecer em Cristo, nós temos que viver um padrão moral e um padrão de retidão. A palavra que eu estou pregando aqui para os irmãos, ela cai para mim também, ela serve para mim, porque o pregador, quando prega, está pregando para si próprio. Eu estou exortando a igreja, mas estou exortando a mim também, para dizer, como homem, que devemos viver a retidão, no único padrão moral. E o único padrão moral não é o pastor, o padrão moral é o bom pastor, que é o nosso Jesus Cristo. Amém? Não olhem para mim, eu sou como vocês. Se eu não orar todos os dias, se eu não entregar minha vida ao Senhor, se eu não viver permanentemente em oração, se eu não virar madrugada orando, se eu não permanecer nele, se eu não recusar todas as tentações, eu também caio. Mas eu te direi uma coisa, há uma fórmula, que é essa aqui: viver permanentemente no Senhor. Amém. Porque quando você vive nele, pode vir a tentação, você fala, sai fora. Você tem discernimento espiritual, porque você cresceu espiritualmente para entender que isso não é de Deus, isso não procede do Senhor, isso eu não quero para mim, e eu estou nele. Mas vamos fazer um atalho, irmão. Se fizer atalho, o computador vai fechar, vai cair, vai travar. Quem já fez aqui atalho sabe disso. Vai ter uma hora que o computador não anda mais, travou. Quem quiser fazer o atalho do celular, ele vai travar também. Você vai ter que desligar, ou seja, vai perder a sintonia. Eu quero exortar a você e a mim a conhecermos mais e mais esse Deus, a conhecermos o Senhor, para permanecermos nele. E quando eu dizia que Paulo, em 1 Coríntios 13, capítulos 1 a 13, está nos dizendo que somos meninos no crescimento espiritual, mas ele diz também que depois o imperfeito dará espaço ao perfeito, e o perfeito, quando vier, nós teremos discernimento, porque nós somos meninos na fé, nós somos meninos na espiritualidade. Mas se andarmos retos, se permanecermos no Senhor, nós teremos esse crescimento. Nós sairemos da infância, da juventude e chegaremos na vida adulta, no crescimento espiritual. É disso que Paulo está dizendo para nós. É disso que Paulo está exortando, dizendo, cresçam espiritualmente. E eu estou chamando a igreja hoje, cresçam espiritualmente para conhecer o Senhor, porque a tua vida será transformada.
A sua vida não vai ser jamais igual quando você conhecer esse Deus que tudo ouve, vê, fala e age. Pastor, como? Irmãos, eu já não creio mais no que vulgarmente se chama de cristão. Esse termo para mim já não está mais dando referência. Nós precisamos ser imitadores. O homem gosta de imitar. Se você gosta de imitar, imite o melhor. Imite o único que é para ser imitado. Não imite o presidente da república. Não imite aqueles que não trazem nada para você, mas imite somente aquele que é o Rei da Glória. Aquele que tudo sabe sobre a tua vida. Aquele que tudo vai fazer por ti. Mas Ele só vai fazer por ti quando você se entregar a Ele, quando você viver nele, quando você for dele. Verdade. E você permanecer nele. Amém? Eu tenho dito que nós temos que ser imitadores para termos um estilo de vida de imitador de Cristo, olhando para o alto, sabendo que Ele é o melhor e que é o único Salvador. Eu quero imitar esse padrão. Eu quero ter um estilo de vida assim. É nesse estilo de vida que eu e você precisamos. É olhando para esse foco, para esse alvo, e imitando, dizendo: Senhor, eu sou imperfeito, mas eu quero alcançar essa perfeição. Eu quero buscar essa perfeição. Porque eu sei, Senhor, que vai chegar o dia, o grande dia, que eu estarei no teu tribunal, na tua presença, e tu vai me perguntar: Pastor Guerra, vem cá, deixa eu olhar as tuas vestes, se elas estão manchadas. E eu vou dizer: Senhor, me dá uma outra oportunidade. Ele vai dizer: não, você teve todas elas, só que você não creu que devia viver uma vida reta, que você devia viver uma vida comigo, que você devia viver uma vida permanentemente comigo. E eu não sou esse padrão que você está trazendo aqui, ó, manchado, sujo. Eu sou um padrão alvo, branco. E o que nós vamos dizer nesse grande dia ao Senhor? Então, meus irmãos, o padrão que precisamos é do caráter de imitadores de Cristo. Amém? Não adianta pensarmos que sentarmos aqui nesse banco conquistaremos a salvação. Nada disso. Não adianta pensarmos que vindo ao culto temos salvação. Nada disso. Não adianta sermos amigos do pastor e termos da intimidade dele. Não resolve. A salvação individual. Eu estou em busca da minha. E eu quero que também você vai buscar a sua. Num sacrifício vivo. Você sabe o que é o sacrifício vivo? É você viver em Cristo. Porque o dono desse mundo, nós já sabemos quem é. E nós temos que nos posicionar. Somos filhos de Deus ou de Satanás? Tem muitos sentados na igreja que são filhos do capeta. E estão aqui dizendo que são filhos de Deus. Olha o que João diz. Se você sabe quem Ele é, se você o conhece, se você não obedece aos seus mandamentos, você é mentiroso. Se você sabe quem é Cristo, se você sabe que Ele é o padrão moral, e se você não vive nesse padrão moral, você não é de Cristo, você é mentiroso. Somos filhos, e para sermos crentes, nós temos que crer naquilo que pregamos e principalmente naquilo que vivemos. Eu não acredito num pastor que prega uma palavra aqui e vive outra vida. Eu também creio que vocês não creem nesse homem. Eu também creio que o crente que não vive em Cristo
que o crente que não permanece em Cristo não conhece o Senhor. Porque se conhecesse o Senhor, permaneceria reto. Se conhecesse o Senhor, estaria cumprindo o que João nos diz. Se você conhece, obedeça aos mandamentos dele. Quão imperfeitos somos. Quão imperfeitos somos. Sabe o que está dizendo para nós, em outras palavras? Que o poder do exemplo é tudo na tua vida e na minha vida. Verdade. Ei, eu sempre digo, você que é pai, você que é mãe, você tem 3 coisas para transmitir ao teu filho: exemplo, exemplo e exemplo. Porque o pai é um exemplo para nós como filhos. E se nós somos filhos desse exemplo, também os nossos filhos deverão seguir os nossos exemplos. É o poder do exemplo que vem do pai para o filho. Jesus, como todos sabem, em várias passagens na Bíblia, no Novo Testamento, quantas vezes ele chegava e era afrontado pelos fariseus, mas ele dizia: eu estou aqui em obediência, eu estou aqui por aquele que me enviou. Então, se você está me confrontando, eu estou cumprindo a ordem, a obediência e o exemplo daquele que me enviou. O pastor que está à frente da igreja, a ti, pastor, será muito mais cobrado, porque tu tens que ser o exemplo. Você que é pai e mãe, você tem que ser o exemplo para sua filha, para o seu filho. É o que essa palavra está dizendo em João. Você que conhece o Deus e não cumpre os mandamentos dele, você é mentiroso. Mas se você nele permanece, você tem a sabedoria do bom exemplo. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu trago a essa igreja essa Glória a noite. Deus.